Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Optson, tradição aliada aos novos tempos. Breda Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Rocha Contábil Marília. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço inteligente, satisfação e fidelidade do seu cliente. Hércules, a força do leite. Tecnoplus, mais tecnologia para a sua vida. Faça delícias com produtos Cacau Foods. Atmosfera Musical, onde você encontra as melhores marcas do mercado. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Fatec Pompeia, inscrições de 8 de maio a 8 de junho. Odontologia Padovan. DDC Comunicação, uma grande agência com uma boa história. Olá a todos que acompanham o Café com Pipoca, agora na nossa versão web, a nossa versão estendida. Continuando o papo empreendedor com o José Geraldo Garla. Muito obrigado de novo pela sua presença, Zé. Fundador também, né, um sócio fundador da Marilã, esteve presente com seu pai Maximiliano desde pequenininho, nesses mais de 60 anos de história, muita história para contar também, né, Zé? Como que foi assim essa evolução toda, você como filho, você como executivo, os desafios acontecendo, como que foi essa evolução de momentos difíceis, momentos alegres? Posso dizer que não foram fáceis, realmente dizer, todo o início de uma atividade industrial, pelo fato de não conhecer aquela atividade, você tem que aprender tudo, desde matéria-prima, fabricação, vendas, distribuição, logística, você tem que aprender automaticamente de tudo um pouco. Só que uma proporção menor, porque a empresa era pequena, você atendia Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, menos estado, porque não tinha capacidade produtiva, o que se fabricava se vendia, mas não se preocupava tanto como hoje com embalagem, o produto, talvez não tinha tanto rigor em análise de matéria-prima, tudo da embalagem em si, porque o mercado não exigia, eram produtos a granel, se vendia, em latas, esses produtos, o comerciante tirava esse biscoito das latas e colocava num papel cheio lá para vender por quilo. Não se tinha hoje como os pacotes que não tem hoje, tudo facilita ao consumidor de chegar a um supermercado, que na época nem tinha supermercado, a maioria eram atacadistas. Secos e molhados, né? Algum empório menor, mas não havia grandes redes de supermercado como tem hoje. A logística também era um desafio na época, então, né? A logística era, inclusive as empresas tinham que ter caminhões próprios para entregar os produtos. Começou com um caminhão, com grade de madeira, certo? Porque era tudo transportado em lata. Com o tempo teve necessidade de transporte via baús, compramos os baús, e a evolução foi nesse sentido, de melhorar a qualidade da entrega em si, certo? Porque você vai criando mais SKU, são mais produtos dentro do próprio caminhão, então há uma necessidade de facilitar quem está entregando o produto, para não ter um pisoteio, quebrar o produto e assim por diante, né? Mas no início de tudo, assim, você saberia o porquê, de onde que vem a inspiração, até mesmo de sua família, de investir em biscoitos? Na realidade, meu pai era cafeicultor no Paraná, em detrimento da geada de 50 e 54 lá, falou, aqui eu não vou prosperar na minha vida aqui, certo? Quando começar a cada 3, 4 anos gear, eu vejo eu ir para frente, estou indo para trás. E ele sempre falava que tinha que continuar sempre para frente, né? Sempre para frente. Sempre para frente.
Então resolveu vender tudo aqui, as propriedades dele lá, ele tinha um armazém num sítio que ele tinha lá adquirido e veio para Marília para estudar os filhos. Mas o objetivo dele não era montar uma fábrica de biscoito, era montar uma padaria aqui em Marília. Ele falou, vou empregar meus filhos. O objetivo era uma padaria. Os meninos vão tocar, vão me ajudar e por a padaria poderia fazer bolacha, né? Mas depois a indústria é biscoito. Por uma circunstância divina, ele veio morar perto de uma pessoa que sugeriu que ele colocasse uma fábrica de bolacha. Naquele tempo era biscoito. Exato. Ele acabou acatando a ideia e acabou prosperando. Olha, que legal, né? Às vezes a vida ela traz muito disso, né, Zé? De você às vezes fazer um plano e a coisa caminhar para o outro e a gente nunca sabe direito, né? Até as geadas foram positivas ter acontecido aquilo, senão... Senão talvez seria um cafeicultor lá, estaria trabalhando em cima de um trator até hoje. Olha, que interessante, né? E com tudo isso, né, a gente, quando falamos da indústria, a gente fala do mercado consumidor, mercado produtivo, inevitavelmente também a gente fala de uma consequência natural que o mercado sofre por causa da política também, por causa da política externa. E como é a sua visão, né, como empresário? Você já havia citado, né, Zé, a respeito da questão tributária, que realmente complica, amarra muitos negócios, mas essa tsunami de coisas que aconteceram na nossa política? Como você faz uma avaliação disso tudo, do momento que vivemos hoje, e isso influenciando a indústria? Na realidade, essa crise, certo dizer, ela está perdurando por um bom tempo e perdurará por esse ano, talvez o ano que vem começa a se deslanchar um pouco mais com a entrada do novo presidente da República aí, se tem uma nova visão. Também teria que fazer as reformas também já no início, porque para o final acaba não caminhando. Sim. Reforma fiscal, tributária, previdenciária, administrativa, tudo é importante, tudo soma. Infelizmente perdemos uma oportunidade de fazer... 10 anos também, né? Pensar daqui para frente, porque para trás já passou, não se fala mais, entendeu? Então, é um país difícil de trabalhar, porque na verdade com o governo, quando falta dinheiro, ele tributa. Tributa quem? Tributa a empresa. As empresas fazem o quê? Repasse para o consumidor. Quem paga a conta? Consumidor. Entendeu? Somos nós mesmo que pagamos a conta. E o dinheiro não é bem aplicado, não tem retorno em benefício da sociedade. Esse é o grande problema. Se tivesse educação, saúde, segurança contento, com certeza o país estaria, dizendo, em outro patamar. Mas infelizmente não é isso que acontece. Os políticos realmente legislam em causa própria e não em interesse de uma sociedade como um todo. E fica difícil, devo dizer, a sociedade fica pagando a conta. Como diz o outro, o brasileiro ele não quer esmola, ele quer dignidade, ele quer trabalho. Sim. E para ter trabalho, você tem que desonerar a carga tributária. Se eu desonero a carga tributária, o dinheiro fica no bolso do consumidor. O consumidor vai consumir mais. Consumindo mais, vai empregar mais. Ele vai alimentando esse ciclo positivo. Esse volume de venda a mais, vem mais arrecadação através de impostos. Infelizmente, os nossos governantes pensam o contrário. Vamos arrecadar perfeitamente. Então, se penaliza a sociedade como um todo, cai o desemprego, cai no desemprego, cai o consumo, o governo deixa de arrecadar, aí a Previdência tem menos gente pagando, o déficit aumenta do outro lado. A nossa população envelhecendo naturalmente, envelhecendo mais, entendeu? Pelas condições de vida, entendeu? E tudo isso vai se agravando, entendeu? Então é um país bastante difícil de se trabalhar, não é fácil ser empresário no Brasil. A gente lamenta que muitas empresas desaparecem pelas próprias circunstâncias de dificuldades, certo? Outros por gestão, outros por problema familiar, certo? É lamentável que um país que tem tudo... Tem tantos recursos. Tantos recursos, uma quantidade enorme de área agricultável. Temos 15% da água doce do mundo está aqui, sol o ano inteiro. Que podemos usar a energia solar e a eólica também, que está disponível aí. No entanto, é um país que seria, certo, a primeira nação do mundo, bater em Estados Unidos, Rússia, China, não teria para ninguém. Mas, infelizmente, nós temos uma quantidade de pessoas, a miscigenação permite
permitiria isso também. Sem dúvida, né? sem dúvida. Entendeu? É um povo trabalhador, um povo honesto, um povo batalhador, entendeu? Mas, infelizmente, é isso que nós temos. Vamos dizer, a política não ajuda, entendeu? Vamos dizer, eu lembro, na época do militar, nós pagávamos 18% de impostos. Hoje são 36%, e a sociedade se beneficia disso ou não? É uma pergunta que eu deixo aqui para o telespectador refletir. Certo? Entendi. E dentro de tanta dificuldade, a gente já falou algumas necessidades, algumas importâncias da empresa se capacitar, mas assim, quais os fatores, na sua opinião, Zé Geraldo, que foram fundamentais para o sucesso, no caso da Marilã, e que de uma certa maneira também são fatores que às vezes fazem o sucesso de muitas empresas. Dentro do ambiente tão hostil, né, de dificuldade, mesmo assim algumas empresas conseguem prosperar, né? E o que você considera alguns desses fatores para uma empresa conseguir crescer no país? Eu considero inovação, né? O cara tem que sempre inovar, pensar fora da caixa, viajar para fora, trazer produtos, desenvolver esses produtos, ver se cabe dentro do mercado, ser diferencial. Numa crise, você vence uma crise sendo inovador. Inovar em produtos, inovar em embalagem, inovar em atendimento, tudo isso soma. O cara não pode estagnar, ficar parado, certo? Ficou parado, ele morre. Não tem como. O dia a dia, a concorrência, o consumidor, todos te cobram cada vez mais, certo? Ele quer inovação, ele quer produto, quer atendimento, quer rapidez nas entregas, que nem agora. Nós temos uma concentração de vendas final de mês, porque o supermercadista não quer estoque, quer do dia 1º ao dia 15 que esteja o produto lá para ele vender e fazer o resultado dele. Você tem que estar muito bem preparado numa logística. Sim. Senão você não atende, você vai cair o pedido, você não consegue atender. Porque você tem poucos dias, poucas horas para atender o cliente e não ter ruptura lá no ponto de venda. Tudo isso o cara tem que estar atento. E que, infelizmente, o empresário, no dia a dia, toma o tempo dele de olhar as pequenas coisas, e às vezes as maiores estão passando da visão dele. Sim, porque ele se envolve tanto, que nem você falou, nós temos que ter estrutura humana, que são pessoas que produzem resultado, não é máquina, não é equipamento, não é prédio, entendeu? E tem que ser bem treinada, bem qualificada para responder a essa exigência do mercado. Zé Geraldo, então, na sua opinião, dentro desse ambiente, né, que politicamente é difícil, é hostil, mas, na sua opinião, quais são os fatores de sucesso, os fatores que conduzem uma empresa a ter sucesso no nosso país? Bom, a primeira coisa é o foco, né? O cara não pode perder o foco. A segunda coisa é pensar fora da caixa, como diz o outro, qualidade, inovação em produtos, inovação em embalagem, inovação no atendimento ao cliente, logística, tudo isso soma. Entendeu? A pessoa, quando há uma crise, ele tem que ser diferente, ele não pode ser igual aos demais, porque ele padece. Entendeu? Nessa crise que te cria a necessidade de você pensar diferente dos outros e lançar produtos cada vez mais com inovação, buscar produtos fora do mercado, desenvolver. Você ser diferente, não pensar igual os demais. Se você fabrica sempre a mesma coisa, não pensar diferente em embalagem, em inovação, em produto, você acaba morrendo. O consumidor, ele avalia muito isso aí, o cliente também. Certo? Pô, essa firma é uma firma inovadora, ela lança produtos, ela tem novidade no mercado, ela me traz rentabilidade, porque está sempre inovando, não é uma empresa parada, estática, certo? Porque se você fabrica 2, 3 produtos numa crise dessa, se for um produto de valor agregado, ela sofre mais ainda. Porque o consumidor, quando o poder aquisitivo cai, ele migra para produtos de menor valor agregado, certo? E se você não está preparado para isso, como é que faz? Então você tem que entender uma camada desde a classe A, B, C e D, para você não sofrer tanto. Você não vende um produto, mas você vende outro. Porque numa crise, essa situação ocorre, certo? De migração do produto de classe A para B, para C, certo? Ele leva o produto, talvez não leve aquela qualidade, aquela marca. Entendeu? Então você tem que estar preparado para isso, porque senão você será mais um derrotado
numa crise, quando aparece. E muitas empresas, Zé Geraldo, eles acabam também sofrendo, estão até indo bem, mas financeiramente tem aquela mania, às vezes, do empresário não ter muita disciplina e acabar misturando caixa e acabar quebrando empresas que estavam bem, mas pelo uso, né, pessoal de um dinheiro que é da empresa. Qual a sua opinião a respeito disso? Isso acontece muito. A necessidade da pessoa física, a jurídica nunca está batendo. A necessidade da pessoa física é maior do que a da jurídica, das vezes. E não se deve misturar, né? Uma atividade, como diz o outro, você não deve matar a galinha de ovos sua. Você tem que fazer com que ela cada vez gere mais resultado para ela poder estar distribuindo, não só para o proprietário, se for uma pessoa individual, como para os acionistas. Quer dizer, outra coisa também que o empresário tem que olhar muito é não perder o foco. Se ele começa a ter resultado e começa a desviar para outro foco, por fim não faz nem bem um nem bem o outro. Certo? Então ele tem que definir o foco para onde ele quer caminhar, os objetivos dele, aonde ele quer chegar, certo? E falar, bom, é aqui que eu tenho que crescer, eu sou bom nisso, e cada vez melhor. Sem muita aventura, né? Sem muita aventura, porque se ele começar diversificar a atividade dele, certo? E desviar também dinheiro da empresa para pessoa física, comprar carro, apartamento, são tudo atividades que não geram resultado, pelo contrário, gera despesa. E como é que fica a empresa? Numa crise, ele não tem dinheiro, vai buscar em banco. Banco, numa crise, parece que eles cobram até mais caro do que deveria, entendeu? Aí dificulta. Eu já vi, não vou citar nomes de empresas aqui, em Marília teve 2 empresas aqui que o pessoal quebrou, certo? Por falta de visão. Venderam o prédio que era deles, certo? Foram montar outros prédios maiores, com cozinha, com refeitório, com tudo, você entendeu? E capitalizou muito mais do que tinha necessidade e ficou sem capital para trabalhar, comprar matéria-prima, vender o produto, porque não é só o capital da matéria-prima que você tem que ter, embalagem, certo? E capital de giro, você entendeu? Aí o cara nem vendia o produto e já ia descontar duplicata em banco. Aí acaba morrendo. Acaba, infelizmente. Entendeu? O cara imobiliza naquilo que não gera resultado. Então ele tem que ter muita confiança. Às vezes é preferível começar num prédio alugado, crescer, ter respaldo financeiro para depois falar, bom, agora eu vou construir um barracão meu para colocar minha indústria, certo? Estou capitalizado, não vai me fazer falta, porque se depender de banco, muitas vezes o cara padece. Entendi. Para a gente finalizar, né, esse bate-papo empreendedor aí, que certamente está servindo uma grande lição de vida e negócios, Zé Geraldo, qual que seria, na sua opinião, tá, um ponto crucial que o empreendedor não deve errar? Né? Então, qual que é o erro que normalmente o pessoal comete e você fala, não, isso aqui, pelo amor de Deus, gente, não erre nisso. É que ele tem que se planejar bem, né? Daquilo que ele quer fazer, a primeira coisa é esse planejamento, não tocar a coisa no escuro, vou fazendo conforme vai havendo necessidade. Se ele não tiver planejamento para onde ele vai caminhar, ele está sujeito a errar muito. Entendi. Depois o erro, você tem que pagar pelo erro. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Então é preferível ele ter uma precaução antes, se ele não tem informação, buscar informação daquilo que ele vai fazer, certo? Ou com pessoas de fora, com consultoria, porque hoje você não consegue trabalhar sem ter uma visão mais a longo prazo, certo? Você fala, bom, vou daqui até ali e depois, certo? Então você tem que visualizar uma coisa para 2, 3, para 5 anos, pelo menos. Antigamente você fazia um planejamento para 10 anos, hoje não, se diminui o prazo, porque os riscos internos são grandes, as variáveis que existem no mercado, a política, você entendeu? Nós estamos no mundo globalizado, acontece uma guerra lá, aumenta o petróleo aqui, aumenta o petróleo, se você não tiver alicerçado naquilo que você faz, você não consegue, da vez, repassar no preço do produto de imediato, você tem que absorver, entendeu? E, às vezes o cara não está preparado, uma empresa pequena, ela não consegue absorver esses aumentos que houveram de rápido passar para o consumidor ou para o supermercadista. Entendeu? Então ele tem que se planejar muito. Eu acho que o cara tem que pensar, bom, até onde eu vou, até onde eu tenho capital,
Às vezes, se eu vou sozinho, às vezes se arranjar um sócio, dizer, eu diluo o risco, certo? Do que correr sozinho. Porque tem muita gente que não, dizer, ele vai daqui até ali, lamento muito, quer dizer, que mais de 70%, 80% das empresas não sobrevivem a 2 anos, pô. Sim. Entendeu? Alguma coisa de errada tem, entendeu? Porque é muita, vamos dizer, muita morte em pouco tempo. E muita morte em pouco tempo, né? Eu acho que então a gente... Tem boa vontade, tem tudo, interesse em fazer o melhor possível. Mas isso somente não é o suficiente e entra a questão, né, do que não deve errar, deixar de planejar, e o que deve acertar, então, por favor, planeje. Acho que essa seria... E muitas vezes buscar conhecimento, às vezes, através do Sebrae, tem muitos cursos bons, entendeu? Que orientam o cara para começar uma atividade, certo? O que ele tem que fazer, não é começar no escuro. Ele não saber fazer composição de um preço de um produto. Ele está vendendo produto, achando que está ganhando dinheiro, está perdendo dinheiro, né? Certo? Então, ele tem que buscar conhecimento antes de começar uma atividade. Pesquisar o mercado, se tem muito, se não tem muito, quem são os concorrentes maiores, certo? Qual a minha participação dentro desse segmento? Quanto vai ser? 1%, 2%, 10%? Aonde eu vou atingir? Quais áreas? Entendeu? Porque tudo isso tudo é custo. Você vai para longe, a logística pesa. Se você vender pouco, pesa mais ainda. Sim. Que valor tem seu produto? Ele tem valor agregado? Não tem valor agregado? Certo? Porque se não tiver valor agregado, ele tem que ir cada vez mais perto. Não pode ir longe porque o custo de frete, transporte, impostos, certo? Entendeu? Acaba comendo a rentabilidade dele, né? Entendeu? Então, tudo isso ele tem que se planejar bastante. Então, o que a gente conclui é que as pessoas aqui no Brasil, né, os empreendedores, são heróis, e quem não é vai se tornar, porque o ambiente exige que a gente se prepare bastante. E eu agradeço de novo pela sua presença, a sua agenda apertada. Muito obrigado por nos ceder, mas não só a mim, mas para tantos telespectadores que vão acompanhar e certamente vão aproveitar bastante dessa sua experiência toda e dos seus irmãos. Parabéns à família toda, tá? E a toda a equipe que construiu essa empresa, que é um sinônimo de bastante sucesso e deliciosa, né? Graças a Deus. Obrigado, Toshio, obrigado uma vez, obrigado pelo convite aí, pelo programa Café com Pipoca aí. Agradeço aos telespectadores do Canal 13 e estou à disposição para outras entrevistas também. Opa, obrigado. Certamente, tem muita coisa para a gente aprender também. E ficamos assim, para você que acompanha sempre o nosso Café com Pipoca, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Optson, tradição aliada aos novos tempos. Breda Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Rocha Contábil Marília. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço inteligente, satisfação e fidelidade do seu cliente. Hércules, a força do leite. Tecnoplus, mais tecnologia para a sua vida. Faça delícias com produtos Cacau Foods. Atmosfera Musical, onde você encontra as melhores marcas do mercado. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Fatec Pompeia, inscrições de 8 de maio a 8 de junho. Odontologia Padovan. DDC Comunicação, uma grande agência com uma boa história.